Esse mês de abril nós temos a proposta de falar sobre a presença do Senhor. E a gente poderia gastar aqui uma vida, falei isso semana passada, uma vida para falar sobre a presença dele e não conseguiríamos falar sobre tudo. E aqui a proposta não é falar sobre o início nem o fim da presença, mas não sobre a presença propriamente dita do Senhor, mas como nós temos acesso a essa presença. E a primeira coisa que nós falamos semana passada foi sobre a perda. Sobre a perda. Como nós perdemos o acesso da presença do Senhor. A maior perda que o homem teve foi a comunhão com Deus. O homem perdeu a presença de Deus. A primeira coisa que acontece conosco quando perdemos a presença é nos tornarmos escravos do pecado. Bote uma coisa no seu coração. A primeira coisa que acontece conosco quando perdemos a presença é nos tornarmos escravos do pecado. Somos escravizados ou por coisas ou por alguém. Mas bote isso na sua cabeça. Em algo, de algum jeito, você é escravo. Ou de alguém, ou de alguma coisa. Então, quando nós perdemos a presença, você não simplesmente perde a presença do Senhor. Quando você perde a presença, automaticamente você se torna escravo. Escravo do pecado. E como falamos semana passada, o ponto de partida para a perda da presença é a desobediência. Desobedecendo, nós perdemos a presença. Deixamos de acessar a presença do Senhor. Em Gênesis 3,15 fala... Querido, eu sempre vou falar isso, né? Gênesis tem a resposta para tudo, cara. Gênesis tem a resposta para tudo. Gênesis 3,15 nos traz uma esperança. Gênesis 3,15 nos explica o que vai acontecer. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. E ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aí já é o Senhor levantando a sua voz, dizendo o que aconteceria com Satanás e o início do plano da salvação. Como se inicia o plano da salvação. E ele já começa a apontar isso. Ele já aponta para o futuro. Então eu quero te dizer o que, querido? Olhe para mim. Quero te dizer o que? Diga assim comigo. Vamos, gente. Em nome de Jesus, vão comigo, por favor. A esperança. A esperança. Falar sobre esse assunto, querido, é óbvio que vai ser conturbado. É óbvio. E sabe o que mais atrapalha a nossa compreensão? Não são coisas, não são pessoas. É a nossa própria distração. Porque em só desviarmos o nosso olhar do Senhor, a gente já perdeu a contemplação da presença. E não é sobre contemplar o Jonathan, não tem nada a ver. Estou falando desviar do olhar. Quando eu desvio do meu olhar porque algo me distraiu. E eu te pergunto, o que algo mais pode tirar a tua atenção do foco em olhar a presença do Senhor? O que mais é relevante, o que mais é maior do que olhar para a presença do Senhor? O que mais? Não bota música não, senão o pessoal vai cantar comigo. Não bota música não, senão eles cantam. Eles vão perder a atenção em mim, vão cantar. Mas a intenção foi ótima. Mas eles vão cantar. Não bota, senão eles cantam. Só vê os lábios se mexendo. Aí acabou, não prestou atenção em mim. Diga assim comigo, o processo de reconquista não é tão simples. Porque essa é a proposta dessa noite, nosso segundo dia falando sobre a presença. É a reconquista. Primeiro falamos sobre a perda. Agora a gente tem que falar sobre a reconquista. Romanos capítulo 4, verso 25 diz assim: Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados,
e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, achamos que a transformação do nosso homem interior acontece instantaneamente. Mas não é assim. Somos libertos do Egito e começa o processo de caminhada para encontrarmos a presença novamente. Vemos um povo liberto da escravidão do corpo, mas ainda escravos na mente e nas emoções. Quero que você entenda uma coisa: quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você fala assim, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, o que aconteceu ali foi uma libertação. Você se tornou livre do pecado. Não quer dizer que você não pecará mais. Ali você recebeu liberdade do pecado através do sangue de Cristo ali na cruz. Mas o processo de reconquistar a presença que um dia Adão perdeu lá no Éden é uma caminhada em direção à presença, na qual eu entendo que eu vou por uma jornada. E você já parou para pensar? Toda vez que você olha e a gente entra nesse ritmo para você compreender semana que vem é a Páscoa. É a ressurreição de Cristo na nova aliança, e na antiga aliança é a libertação do povo de Israel do Egito. Então quando você entrega a sua vida para Jesus, o que aconteceu? Você foi liberto do Egito. Faraó não tem mais controle sobre a sua vida. Satanás não tem mais controle sobre a sua vida. Logo, o que acontece? Você sai do Egito. Só que na nossa mente, a gente sai do Egito. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu entro em pastos verdejantes. Mas quando você entrega a tua vida para Jesus, qual é o primeiro lugar que o Senhor vai te conduzir? Para o deserto. E é aí que já começa a transformação da nossa mente. Porque a gente precisa entender que não importa aonde eu estou, importa se Ele está comigo. Se eu estou no deserto ou se eu estou em pastos verdejantes, não importa. O que importa é se a presença está comigo. Amém ou não amém? Porque muitas das vezes você pode pensar que você está em pastos verdejantes e o Senhor não está ali contigo. Mas você está no deserto e Ele está ali com você. Então bote isso na sua cabeça em nome de Jesus de uma vez por todas. Não importa o lugar que você está, importa quem está com você. Se o Senhor está com você, isso é o suficiente. Porque no deserto vai nascer água, do deserto vai ter alimento. Agora, se o Senhor não está com você em pastos verdejantes, ali não tem nada. Nem do capim você vai conseguir se alimentar. Porque não faz sentido vivermos uma vida sem a presença. Alguns teólogos dizem que o castigo do inferno não é depois da morte, já é agora, é viver uma vida sem Cristo. E o castigo que teremos depois da morte é muito mais que o inferno, aí é o lago de fogo. É uma vida sem Jesus, não faz sentido. E como é que a gente consegue achar sentido para uma coisa que não tem sentido? Não faz sentido. Vocês estão sérios hoje, gente? Vocês não riem, não? Era hora de falar, agora podia rir. Entendeu? Estão comigo, sim ou não? O povo foi liberto do Egito, querido. O povo foi liberto do Egito. Liberdade, uou! E quando você é liberto, no primeiro impacto, você já vê vários milagres acontecendo. Tenta imaginar comigo mar se abrindo, querido. Mar se abrindo, não consigo imaginar isso. A loucurada que era. A gente consegue imaginar em alguns filmes, né, alguns desenhos que retratam isso. A sombra ali de um grande peixe na lateral de uma parede de água, outros peixes nadando na outra. Não sei o que aconteceu, querido. Eu só sei que o povo passou a pés enxutos. Jazeu conversando ali dentro, a gente entendeu que a gente precisa não só falar sobre fé, mas a gente precisa manifestar fé. E sabe uma manifestação de fé muito grande? Manifestação de fé muito grande.
Joãozinho estava na sala de aula e a professora, em algum momento da aula, começou a falar para ele, não na escolinha dominical, tá? Mas na sala de aula. E a professora, em algum momento, começou a ensinar que o mar não se abriu, porque não poderia mar se abrir, porque isso não faria sentido, até porque no período que se entende que houve o êxodo do povo de Israel do Egito, era um período de seca, então não haveria o porquê o mar se abrir. E Joãozinho já deu um pulo da cadeira e falou assim, glória a Deus, porque o milagre foi maior. E ela olhou assim, mas como você diz que o milagre foi maior? Que se estava em seca, como é que todo mundo morreu afogado do Egito? Como é que todo mundo morreu afogado? Vamos manifestar fé, querido. Não importa o que dizem para você, importa em quem você acredita. Amém ou não amém? Importa em quem você acredita, em quem você confia, em quem você tem certeza que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Só que a gente para nas circunstâncias à nossa volta. A gente para no que está acontecendo à nossa volta. E às vezes paramos com coisas que nem conosco está acontecendo. A nossa distração é tão grande que às vezes paramos com coisas que não é nem com a gente que está acontecendo. Como eu disse, vemos um povo liberto da escravidão do corpo, mas ainda escravos na mente e nas emoções. Mas Deus nos fez para envolvermos todo o nosso ser em adoração a Ele, de forma física, emocional, espiritual, intelectual, financeira. O Senhor nos chama para ser seres completos nele. Você precisa entender que a presença do Senhor, ela te completa. E se algo está faltando em você é porque você não tem nada. Deu para entender isso? Se algo está faltando em você, falta uma parte em mim. Se falta uma parte é porque falta tudo. Porque o Senhor não vem completar partes, Ele vem completar um todo. O Senhor, Ele não completa só uma parte do seu ser. Ele completa o seu ser por inteiro. O Senhor completou essa área na minha vida, mas essa ainda está vazia. Então não é o Senhor que está completando. Porque o nosso Deus não é um Deus de metades. O nosso Deus é um Deus completo. Estão comigo, sim ou não? Amém. Aí eu te pergunto, mas aonde se inicia a jornada para a reconquista? E aqui, preste bem atenção comigo, por favor. Aonde se inicia um processo da reconquista da presença? Porque olha só, repita comigo assim, a presença está sempre, totalmente disponível para mim. A presença do Senhor está totalmente disponível para você, mas não no lugar que você imagina que ela está. Não no lugar que você quer que ela esteja. Não da forma como você quer, mas da forma como o Senhor quer. Marcos, capítulo 15, verso 22, diz assim: levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Preste atenção comigo. A salvação nos alcança quando reconhecemos que Jesus é o Senhor, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou repetir isso aqui. A salvação nos alcança quando reconhecemos que Jesus é o Senhor, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É quando olhamos para o alto e vemos a cruz da salvação. Então começamos um processo de subida da montanha. Começamos a subir o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, lugar de morte. E aí que muitos param. Salvação é isso aqui, querido. Você simplesmente olhou para o alto. Salvação não é encontrar Jesus, salvação é ver Jesus. Você levantou a sua cabeça, não olhou para a direita, não olhou para a esquerda, não olhou para trás e nem para frente dá certo, você precisa olhar para o alto. O salmista já dizia: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem
do Senhor. Então o seu socorro vem do alto, minha salvação vem do alto, a sua salvação vem do alto. Então para onde você olha? Para o alto? Então olhando para o alto, como é que começa o processo? Entende isso aqui comigo? Aonde Jesus foi crucificado? Bem baixinho, bem baixinho. Aonde é que ele foi crucificado? Oi? Na cruz. Aonde estava a cruz? No alto. Como é que era o nome desse monte? Gólgota, que significa Monte da Caveira. Caveira simboliza o quê? Morte. E olha que loucura, quando você entrega a sua vida para Jesus, você começa um processo, uma caminhada de morte. É aí que muita gente para. Porque você olha e fala assim, mas por que eu tenho que morrer se ele já morreu por mim? Você continua alimentando o seu eu falando isso, mas você só consegue reconquistar a presença de Deus na sua vida quando você começa a jornada de subida da montanha para morrer para o seu próprio eu. Não tem outro caminho, querido. Não há outro caminho, nem para mim e nem para você. Você precisa erguer a sua cabeça e ver que o teu socorro vem do Senhor. E olhando para Ele, sem desviar o seu olho para a esquerda nem para a direita, você começa uma jornada de subida. E quem já fez subida aí? Quem já subiu aí as montanhas da vida aí, ó? É cansativo ou não é? A vontade que nós temos é só de quê? Descer, porque a descida é mais fácil. Tem o ditado popular que diz que para descer todo santo ajuda, não é assim? Lá em casa a gente fala, não, fica tranquilo que na descida todo anjo ajuda. Querido, para descer é muito fácil. Agora você faz um paralelo aqui comigo, é ou não é? Para descer é facinho, querido. Entendeu onde eu quero chegar? Para descer é facinho. Para subir dá um trabalhão. Quando eu morei no interior de Macaé, uma cidade chamada Frade, tem uma pequena montanha, acho que de 1.650 metros acima do nível do mar, se não me falha a memória. E um belo dia, minha esposa grávida de 7 meses, eu acordei, tô cansado de viver tão fácil, vou subir essa montanha na unha. Subiu eu, Dani, um amigo nosso, e o Biscoito, outro amigo nosso. Vocês já tiveram algum amigo chamado Biscoito? Só bolacha. Lá eu tinha um amigo chamado Biscoito. Foi horrível essa, né? Mas vocês gostaram. E a gente decidiu subir a montanha, querido. 1.650 metros. Saímos 5 horas da manhã. Começamos a subir. Com meia hora de subida eu já comecei a falar, o que eu estou fazendo aqui? Porque na sua cabeça, a tua lógica já está dizendo o quê? Vai para o conforto. Fica no baixo, fica no raso. Não sobe a montanha. Querido, e a gente começou a subir. E sabe qual é o mais doido disso tudo? Que a gente, né, sem um pingo de juízo, a gente começou a fazer uma subida e a gente levou para 3 homens uma garrafa de 2 litros e 4 traquinas. E tinha 2 maçãs que em meia hora já tinham se acabado. Aí viraram adubo pelo lugar. Quando a gente chegou na metade do caminho, o que aconteceu? A fome bateu, a água se acabou. Só que a gente falou, já que a gente está aqui, vamos até o final. E a gente continuou a subida. Só que eu não sabia que ficaria mais difícil. A parte mais difícil, sabe qual era? Olha que coisa interessante. Tem um ponto na subida que se chama ponto de decisão. Olha que loucura. E o Biscoito, que já tinha subido lá, falou assim, galera, esse daqui é o ponto de decisão. Esse é o nome do lugar lá. Tu chega num topo, aí para você continuar para o próximo topo, que é a montanha assim, ó, ela faz isso, depois ela faz uma cabecinha assim. A gente queria chegar onde? Na cabeça. Quando chegou aqui, a gente já estava morto, ponto de decisão. Que aí quando a gente olha, beirando a pedra pela lateral, tinha um cabinho de aço sem vergonha, e a gente só com as unhas e os dentes, vamos subir por ali. E tinha que ventar naquela hora, não podia ficar sem ventar, né? E começou a ventar. Falei assim, a gente já está aqui, vamos continuar, né? E a gente se agarrando aqui em um caminhozinho desse estreitinho aqui. Aqui era caminhando e segurando no cabo de aço, e aqui era o precipício. A gente pegou uma pedra, jogou, a gente não ouviu o barulho lá embaixo.
Em nome de Jesus. Conserta. Aumentou, né? Eu tô com fé, tá fraca demais. Olha aqui o que aconteceu, querido. Começou a ventar e naquela hora, querido, faltava, sabe o quê? Sem brincadeira. Faltavam uns 200 metros, ou nem isso, para chegar no topo. E eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um filho e uma filha na barriga. Eu tenho 2 filhos para criar. Mas aonde eu estava com a minha cabeça? Mas que falta de juízo. Sabe o que acontece? Nas dificuldades que você começa a enfrentar na caminhada cristã, você acha que parando vai resolver os seus problemas. E às vezes está faltando 200 metros para você chegar no local onde a gente nunca deveria ter saído, que é na presença. Entende isso? A gente pensa que é a vida de crente que está fazendo algo ruim para a gente. Mas na verdade é o que está consertando. As coisas estão endireitando. Quando a gente se posiciona. Porque não é do nosso jeito. Que se fosse do nosso jeito, já estaria dando certo. Mas não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. É do jeito dele, não do nosso. Querido, e sabe qual é o mais bacana? Estou contando uma experiência para vocês que eu acho que eu não contei ainda aqui para vocês. Lá no Frade, Toninho e Viviane acabaram de vir de lá. Lá só pega uma operadora de celular. Só pega Oi. Então você vê o quê? Pega nada, né? Só pega Oi lá. Só Oi. Tem uma antena no meio da cidade. No meio da cidade assim. E ainda fica meio sem sinal, gente. Como é que pode, né? Mas enfim. Tem lá. É da Oi. Não pega outra operadora. Não pega outra operadora. Quando a gente chegou no topo. Funciona tudo. Até Nextel. Tudo. Funcionava todas as operadoras lá em cima. Cara, que loucura. Eu sei porque eu tinha um TIM na época. Que eu trabalhava na empresa e tinha o TIM que funcionava em Macaé. E tinha um Oi que funcionava na cidade que a gente morava. Cara, o sinal cheio lá no topo. Quando você chega... fora a vista. Não, fora a vista. A gente conseguia ver de lá a orla de Rio das Ostras. A orla de que dá, para vocês não sabem a quilometragem, mas vai dar uns 70 quilômetros, 80 quilômetros. A gente conseguia ver olho nu, a orla do mar, 80 quilômetros. A sua visão se expande quando você está na presença. Os sinais são totalmente abertos. Você fica totalmente conectado ao Senhor quando você está na presença. Mas isso só acontece se você tiver esforço. Não existe reconquista da presença sem esforço. E qual é o maior esforço que você tem? Matar a si mesmo, morrer para si mesmo, porque você olha para o alto, vê a cruz e fala, eu preciso dele, só que para eu chegar até ele eu preciso subir, e essa subida é enfrentar a mim mesmo, dizendo, não faz isso, a sua vida está boa, e você olha para ele, e não, minha vida não está boa, porque sem ele a minha vida não vale nada. Mas se você desviar o teu olhar para a direita ou para a esquerda, você, minha vida está boa sem ele sim. Você entende que você não pode desviar o seu olhar do Senhor em nenhum momento da sua vida? Amém ou não amém? Por favor, entenda isso no teu coração. Existe um lugar muito mais alto para nós desfrutarmos nele. Mas esse lugar vai matando um pouco de cada vez a nós mesmos nessa caminhada. Você começa a suar, dá fome, dá sede, dá tudo. Nessa subida você dá umas paradas, mas você coloca, eu não sou dos que desistem, muito menos dos que retrocedem. Eu preciso ir avante, rumo ao meu alvo, que é Cristo. O nosso alvo é Cristo, querido. Não vai haver reconquista da presença do Senhor sem você matar o teu eu. Não vai haver reconquista e desfrutar da presença do Senhor se eu não matar o meu eu. Eu preciso matar o meu eu. Amém ou não amém? Estão comigo? Amém. Ei! A salvação nos alcança quando reconhecemos que Jesus é o Senhor, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É quando olhamos para o alto e vemos a cruz da salvação. Então começamos um processo de subida da montanha, começamos a subir o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, lugar da morte. E aí muitos param. Na verdade, nem iniciam a jornada, pois pensam que não há esforço da nossa parte para alcançarmos a morte do nosso eu.
para que só prevaleça Cristo em nós. Muitos acham lindo a fala de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, que diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É bonito ou não é bonito esse texto? Para mim essa fala de Paulo é linda, cara. Mas ela é tão linda e tão confrontadora. A beleza que há nela, há também um choque de realidade em nós. Será que de fato Cristo vive em nós? Será que de fato não sou eu mais quem vivo? Não sou eu mais que tomo as decisões? Não sou eu mais que guio a minha vida? Não sou eu que acho o que é melhor, o que é pior para mim? Porque eu não dá tempo de eu achar o que é melhor, o que é pior, porque eu não consigo tirar o olhar do meu Salvador. Eu não consigo desviar o meu olhar dele, porque se eu desviar, eu vou começar a achar que eu sei fazer, eu sei como resolver. E nós não sabemos. Entenda uma coisa, a reconquista da presença requer esforço. Diga-se comigo, a reconquista da presença requer esforço da minha parte. Porque tudo Ele fez na cruz por mim e por você. Amém ou não amém? Nós precisamos nos esforçar em reconquistar a presença do nosso amado. Olhando para aquela montanha e falando assim: que ponto de decisão. Se eu subir, eu morro para mim mesmo. Se eu não subir, eu morro também. E a gente acha que a gente tem escolha. Porque se você subir, você está morrendo para você mesmo. E vai ver que as suas vontades não fazem sentido nenhum comparado à vontade do Senhor. Mas se eu fico e permaneço com as minhas vontades, eu começo a olhar e ver que eu estou morrendo dia após dia, me distanciando do meu Senhor, me cobrindo de folhas, me cobrindo de coisas que Ele fez, porque eu sempre gosto de falar esse texto. A primeira coisa que Adão e Eva separaram para cobrir a sua nudez foram folhas. Foram folhas. E quem criou essas folhas? Foi Adão e Eva? Não, foi o Senhor. Então, muitas das vezes, a gente tenta cobrir a nossa nudez com coisas que a gente acha que foi Deus que fez. Pegou isso? Pegou? Crente, então, tem um talento para fazer isso. De se esconder a sua nudez com coisas... Se esconde atrás de um microfone, se esconde atrás de alguma atividade, se esconde. Não, o Senhor me colocou aqui nesse lugar. E o Senhor, não, nunca fiz isso. Na verdade, eu sempre quis te cobrir com o sangue do meu filho. Não com coisas. Não com o que você pode fazer. Porque, na verdade, a gente precisa entender que nada somos e nada podemos fazer. Esse é o ponto de partida para matar o nosso eu. É saber que nós não somos autossuficientes. Vocês estão comigo? Vamos continuar. A minha crucificação em Cristo está na jornada de subida da montanha da caveira, onde só encontrarei a morte do meu eu e a vida do meu rei. Quando eu escrevi isso, eu dei uma parada e falei assim: Senhor, essa subida ao teu encontro mata o meu eu, mas traz a vida do meu rei. E quando você olha para isso, você entende que matar a sua vida, o seu próprio eu, já deveria ter acontecido há muito tempo, que você vê que não faz sentido comparado com a vida que o rei tem para te dar. Comparado com a vida disponível que o Senhor tem para te dar. Por favor, queridos, isso aí era algo que a gente já tinha que estar muito lá na frente. Era algo que a gente nem precisava estar falando para crente. Entender que nós não podemos viver sem a presença dEle. E a única forma de reconquistar a presença dEle na nossa vida é negando o nosso próprio eu. O revelar da presença de Deus sempre acontecerá em lugares altos. Sabe por quê?
não é para todos, porque só é para quem se dispõe a subir. E quando eu parei nisso aqui, eu escrevi um negócio que me fez lembrar alguns momentos da nossa jornada, Fabiola. Aqui, em Estância Velha, eu já morei numa lomba, e lá no Rio de Janeiro também. Só que eu não consegui de cara lembrar dessa lomba aqui que eu morei, que é mais alta do que eu morei lá. Mas eu morei numa lá. E eu me lembro que quando eu chegava da empresa que eu trabalhava, o ônibus era o ponto, era em frente à rua da minha casa. E eu descia e olhava para a lomba e falava assim, meu Deus do céu, por que eu tinha que morar lá em cima? Por que não podia ser no pezinho aqui, ou pelo menos na metade, tinha que ser lá em cima, no topo. E eu me lembro de várias vezes a Fabíola falar assim, ou às vezes eu cheguei em casa, não falava ainda, né? Mas puxa vida, subir aqui é complicado. Ela sobe com um Azaf no colo para tu ver como é. Que às vezes ela levava o Azaf no médico, eu estava no trabalho, e quem subia com o guri? Você acha que ela ficava lá esperando eu 7 horas da noite? Eu saía da loja às 7 horas da noite, então chegava em casa às 8h30, 9, todo dia. De segunda a sábado. Aí eu comecei a parar e pensar nisso, Misa. Comecei a parar e pensar nisso. E o Senhor falou assim ao meu coração: se eu desci, uma hora eu preciso subir. Olhando para a minha vida que eu tinha de trabalhar fora e ter que subir a lomba para chegar em casa. Amém ou não amém? E o Senhor falou assim, ó: Jonas, você precisava subir, porque no topo era o teu lugar de descanso. E quando Ele falou isso no meu coração, Gease, eu olhei e falei assim, Senhor, sempre há uma recompensa para quem decide subir. Sempre há uma recompensa. Minha recompensa na subida, Misael, era chegar em casa, assoviar no portão e o Azaf já desesperado, pequenininho, querendo que eu entrasse para me dar um abraço. É poder encontrar a Fabiola e o meu sofá. E sentar por alguns minutos antes do banho. Para o sangue voltar a circular e não ficar só nas pernas. Que a subida era cruel. Ei, diga assim comigo: meu lugar de descanso está no topo, não embaixo. Então por isso que vai dar trabalho. Quer descansar? Suba. Quer ficar cansado? Fique embaixo. As coisas do Senhor são assim. É quando se pede, aí que se ganha. Quer descanso? Suba. Quer viver em preocupação e atribulado? Desça. E você vai ver que em algum momento na palavra chamava-se para subir o Sinai. Só que Davi entendeu outro ponto: suba para Sião. E que lugar é esse? Que lugar é Sião? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Eu quero confrontar a sua mente. Fazer você entender que quando você está perdendo é que você está ganhando. É quando você está cansado é que você está descansando. Eu quero fazer você entender isso, porque a presença só vai ser reconquistada quando você olhar para o alto, encontrar o seu Salvador, e eu acredito que isso você já fez. E também entender que você precisa não desviar o seu olhar e subir, e subir. E quanto mais cansado você estiver nessa jornada de matar o teu próprio eu, mais próximo do teu repouso, do teu descanso você vai estar. Quanto mais você matar o teu eu, mais vida do rei vai estar tendo dentro de você, está sendo inserida dentro de você. Não é fácil. Se a gente pregasse um evangelho fácil, aqui estava mais cheio. E a gente não prega um evangelho difícil, a gente prega um evangelho simples e genuíno. É o que a palavra diz. Sem nenhum pingo de teologia, só a palavra. Só a palavra. Quer vencer? Perca. Quer descansar? Se canse. Quer viver? Morra.
Estão entendendo nessa noite comigo? Ei, vamos comigo. Diga assim comigo: meu lugar de repouso é depois da subida. Mais uma vez, meu lugar de repouso é no topo da montanha. E posso dizer uma coisa? Não inventa modo de tentar ir de helicóptero não, tá? Que a reconquista só vem pelo esforço. Você pode tentar dar o jeitinho que você quiser. Não há recompensa, não há esforço, não há reconquista e não há recompensa sem esforço, sem entrega, sem renúncia, sem matar o teu próprio eu. Êxodo capítulo 20, o verso 18 e 19 diz uma coisa bem interessante, olha aqui comigo. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando ouviu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Dentro desse texto, entre o verso 18 e o verso 21, tem dois tipos de pessoa. As que não permitem o agir do Espírito Santo de Deus, que é o convencer. Quem são essas? Escravos do pecado. E tem aquelas que permitem o agir do Espírito Santo de Deus, que são escravos de Cristo. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Sempre você vai estar servindo alguém. Sempre alguém vai ser o seu Senhor. Ou o pecado, ou Cristo. E nessa noite, eu quero que você faça a escolha de ser escravo de Cristo. Não é só simplesmente entregando sua vida para Ele. Isso é um evento. Isso é um levantar dos seus olhos e você procura o seu socorro. E o seu socorro vem do Senhor. Vem do alto. E você levanta os seus olhos e fala: eu não posso desviar o meu olhar. Agora Êxodo capítulo 20, do verso 20 ao 21, que é a continuação do texto anterior. Diz assim: Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Uma mente escrava do pecado vai dizer o seguinte: não. Faz o seguinte, vê você o que o Senhor está dizendo e você só me comunica depois. Uma mente escrava não quer ter acesso direto ao Senhor. Sempre depende de alguém, sempre depende de algo. Sempre depende de uma profetada, sempre depende de uma mão estendida na cabeça. Agora, aquele escravo de Cristo diz assim, ó: ei, não tenha medo. Essa é a voz do Senhor. Quanto mais o escravo do pecado se afasta, o escravo de Cristo faz o quê? Se aproxima ainda mais. Vou ler todo o texto para você entender o que eu estou falando. A partir do verso 18. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Eu tento imaginar a cena mais ou menos assim. Moisés olhando e falou assim: é simplesmente o nosso Deus. É a presença dele aqui manifesta. Vocês não querem desfrutar disso? Só que não é simplesmente sair do Egito. Entende o que a gente está construindo nessa noite? Não é simplesmente sair do Egito. É você também ter a sua mente transformada. Você foi liberto pelo Senhor, amém. Continue no processo de transformação da vossa mente. Como? Olhando para o alto e sabendo que você precisa subir essa montanha da morte.
que cada passo que você dá em direção a essa cruz, você morre um pouco mais para você mesmo. Uau! Essa é a hora que você fala, eu quero isso para mim. É isso. Cada passo que você dá nessa subida, querido, é algo que você perde de você mesmo. E você, quando você está subindo essa montanha, você não perde com aquele sentimento, poxa, você faz assim, ó, ufa, menos uma coisa que me prendia dentro de mim mesmo. Repita assim comigo, eu preciso entender o que realmente tem valor. E assim eu encaminho para o final da mensagem. Êxodo capítulo 33, do verso 12 ao verso 23, se você quiser acompanhar aí. Êxodo capítulo 33, do verso 12 ao verso 23. Como o próprio Reinaldo falou hoje, né, a gente já leu aquele texto que ele falou, ele mesmo falou que já tinha lido aquele texto, mas o Senhor sempre fala algo diferente. E eu lendo esse texto novamente, eu olhei para isso aqui, Jazz, e falei assim, uau, cara, que diálogo, que conversa Moisés teve. Vamos ler? Êxodo capítulo 33, do verso 12 ao verso 23, diz assim: Então Moisés disse ao Senhor, Tu me ordenaste, leve esse povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste, eu o conheço pela morte e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse, então peço que me mostre tua presença gloriosa. O Senhor respondeu, farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda, fique nesta rocha, perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Que conversa, cara. Que diálogo. Eu não sei se teu coração queima em ouvir um diálogo desse, mas o meu queima demais, sabe por quê? Quando você estuda um pouquinho da história de Moisés, você vai ver quem Moisés era e quem ele se tornou. Mesmo com todas as suas falhas na jornada, quem ele era. Essa é uma caminhada em direção ao Senhor. Ela te transforma. Você não consegue mais ser quem você era. Não tem como, querido, não tem como. Por mais que o velho Adão tenta levantar, o miserável sabe nadar como Lutero falava, a gente afoga ele de novo. Mas você afoga ele, sabe como? Olhando para o Senhor, não olhando para ele. Se você desviar o teu olhar, você vai ver, poxa, não era tão ruim o que eu fazia. Querido, mais claro do que isso, o recado para nós hoje é mais claro do que isso. Moisés era um cara que não sabia nem falar. Sabia nem falar.
não sabia nada sobre o seu próprio Deus, saiu fugindo do Egito. Ele não foi liberto, ele saiu fugido, é totalmente diferente. É totalmente diferente, que vocês podem chegar e falar assim: ah, pastor, Moisés foi o libertador. Eu só me torno libertador quando eu já sou liberto. E o processo de libertação de Moisés não foi sair do Egito, porque ele não foi liberto, ele fugiu do Egito. O Egito ainda estava dentro dele. Sabe por que o Egito ainda estava dentro dele? Porque quando ele escuta o Senhor chamando ele, Miqueias, ele não sabe quem está falando com ele. Porque se ele soubesse, ele tiraria as sandálias. Se ele soubesse quem estava falando com ele, ele tiraria as sandálias. O Egito ainda estava muito dentro dele. O príncipe do Egito ainda estava dentro dele. É tanto que o Senhor fez: show, meu irmão, ei, acorda, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. O que o Senhor está dizendo? Ei, não vai ser com os teus fundamentos, com aquilo que te trouxe até aqui, que vai fazer você continuar. Então arranca. No Novo Testamento você vê um cara totalmente diferente. Você vê um cara dizendo o quê? Eu não sou digno de tirar. O que ele está dizendo? Quem sou eu para imaginar tirar os fundamentos que te trouxe até aqui? Ah! Tu entendeu isso que eu falei? Sim ou não? Se não entendeu, vai ter que ouvir depois do Spotify. Não vou repetir. Em nome de Jesus, cara. Entende isso? Você vê um cara que estava o quê? Focado em anunciar o caminho do Senhor. E ele chega e diz: eu não sou digno de tirar aquilo que te trouxe até aqui. E tem um cara totalmente prepotente do outro lado. Porque era comum, Misa, você vê uma sarça pegando fogo no deserto por causa da temperatura. O que não era comum é você ver ela não se consumir. Isso não era comum. Tá pegando comigo? Então isso chamou a atenção de Moisés. Pô, não está se consumindo? E ele vai chegando perto: ei, meu irmão, tira a sandália dos teus pés, cara. Não é do jeito que você acha, não. É aí que começa a morte do teu próprio eu. É quando você vai se aproximando: ô Senhor, não, o Senhor é o escambau, meu irmão. Tu começa a tirar esse troço aí que te trouxe até aqui. É do meu jeito. O sacerdote, o sumo sacerdote, pensa numa turma que andava bonita no tabernáculo de Moisés. Bonito. Os bichinhos tinham ouro, da cabeça até o tornozelo. Sabe por quê? Porque os pés eram descalços. Eles não podiam andar calçados. Sabe o que isso quer dizer, tipologicamente? Nunca se esqueça de onde você veio. Ai, você vai pisando assim, ai, vai incomodando os pés. Por mais resplandecer que você pode estar sendo, por mais ouro que você tenha, por mais cheio de Deus que você esteja, ai, eu não posso esquecer da onde eu vim. Ai, não é sobre os meus fundamentos, é sobre os fundamentos dele. Amém ou não amém? Estão pegando isso? E sabe qual é toda a diferença? Lembra que eu pedi para vocês falarem assim, ó? Preciso entender o que realmente tem valor. Sabe o que faz toda a diferença? A diferença toda é feita no verso 16. Que diz assim: então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor. Aí que está toda a diferença do que Moisés fala nesse texto. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Qual é a diferença de nós e de todo o restante do povo da terra? A presença. O que faz a diferença na nossa vida é a presença. O que nos enche é a presença. O que nos transforma é a presença. O que nos faz continuar é a presença. Qual é o alvo da nossa vida? É a presença. Para onde os nossos olhos precisam olhar? Para a presença. É assim que nós reconquistamos. O povo saiu cheio de ouro, querido. Tenta imaginar. Não é só ruim, não. Poxa, eu estou indo para o deserto, mas você está indo para o deserto cheio de ouro. Foi assim que o povo saiu.
O povo saiu cheio do ouro, cheio da prata, cheio de pedra preciosa. Os bichinhos saíram ricos de lá, querido, e reclamando. E eles, eu vou fazer o quê? Tenta imaginar, vou comer ouro? Não tem. Eu tenho dinheiro, mas não tenho o que comprar. Não tem como comer. E Moisés ali, um cara que já tinha uma mente transformada pelo Senhor. Peraí, isso, aquilo outro. Chegou um ponto que uma pessoa que tem a mente transformada por Cristo entende que não é ouro nem prata, é a presença. Querido, tenta imaginar o Senhor ouvindo isso de Moisés. A tua presença precisa ir conosco, porque o que vai nos distinguir dos demais? A gente pode ser o povo mais rico da terra, mas seremos os mais pobres se o Senhor não estiver conosco, porque não é sobre riqueza, não é sobre ter saúde ou não ter saúde, é sobre a tua presença. É sobre a presença dele. O que faz a diferença de você e do teu vizinho? A presença. Mas a pergunta que eu quero te fazer, tem feito diferença? Você consegue, ou as pessoas conseguem observar claramente a diferença entre você e teu vizinho? Porque não é sobre coisas boas que a gente faz ou não deixa de fazer. Não é sobre a maldade que a gente não está praticando. É sobre a manifestação da bondade que não estamos vivendo e praticando. Porque quando você lê esse texto mais doido, sabe o que o Senhor diz que vai passar na frente de Moisés? Toda a bondade do Senhor. Só um atributo. Só um atributo. Você vai ver passar toda a minha bondade. Eu queria ter mais tempo só falar sobre isso. Toda a diferença acontece no verso 16, quando Moisés compreende o que realmente tem valor. Não é a libertação. Isso não tem valor. Ser liberto, agora eu estou completo. Não. Não é a comida. Não é a sombra que protegia o povo no deserto durante o dia. Não era o fogo que esquentava, a coluna de fogo que esquentava o povo durante a noite. Não é a riqueza que o Senhor proporcionou àquele povo. O que fazia toda a diferença é a presença. Em nome de Jesus, entenda isso no teu coração. Não tente se achegar ao Senhor com os fundamentos que te trouxe até Ele. Arranque as suas sandálias. Arranque os seus achismos. Arranque aquilo que você acha que sabe como fazer igreja, como fazer ser crente. Eu sei como ser crente. Eu sei como agir como um crente. Eu sei isso, tiros eu sei. Chega diante do Senhor, não sei como. Não tenho capacidade. Virei para o Geazi ali dentro do escritório e falei assim, cara, sabe aquele sentimento de incapacidade? Falei para ele, sentimento de incapacidade é bom e ruim. É bom e ruim o sentimento de incapacidade. É bom porque mostra para você a tua dependência no Senhor. E é ruim por quê? Porque você vê o teu Adão querendo renascer o tempo inteiro dizendo assim, vai lá, você sabe como fazer. Ei, não só olhe para Ele, se aproxime dEle. Não se afaste da presença, como o povo fez. Mas como Moisés, Moisés não era melhor do que ninguém. A presença não é separada para um grupo seleto de sacerdotes. Não. A presença é separada para um povo que quer. E sabemos que são poucos que querem. Mas não existe um critério. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter 10 anos, 20 anos de igreja, eu já tenho que ter lido a Bíblia 7 vezes nesse ano.
É simplesmente você entender que você tem que matar o seu eu. Quanto mais você mata o seu eu, mais você se aproxima dele. Mais você diz, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E nesse processo você vai entrando para cada vez mais para a nuvem. E dentro da nuvem do Senhor você começa a olhar e fala assim, Senhor, por favor, não me faça subir desse lugar se tua presença não for comigo. Porque é só tua presença que vai me distinguir de todos os demais.